E nós então hoje queremos falar sobre duas mulheres, né? Dessas mulheres importantes da Bíblia, que deixa grande exemplo para nós. Ruth, que deixa um grande exemplo de dedicação à sua sogra, de obediência aos ensinamentos, e também a sua sogra Noemi, que deixa para nós também alguns conselhos que dela deu para Ruth, que serve para nós como igreja nos dias atuais. Baseado no texto de Ruth, capítulo 3, versículo 3 apenas. O texto vai dizer assim: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e de beber. Vamos orar? Pai querido, nós nessa hora, Deus, nos colocamos na presença do Senhor para ouvir a Tua palavra, para entender, ó Deus, o recado do Senhor aos nossos corações nessa noite, quando iremos, ó Deus, refletir sobre os procedimentos, os ensinamentos que nos traz, ó Deus, a história dessas duas mulheres que foram tão importantes na redenção do seu povo, na redenção das suas próprias vidas, e nos deixa grande exemplo para que possamos seguir no dia de hoje. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa usar e abrir os nossos entendimentos, abrir os nossos corações para entender a palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então nós queremos falar sobre 5 conselhos de Noemi para um chamado à comunhão profunda com Deus. Se nós seguirmos esses 5 conselhos, iremos ter essa comunhão profunda, essa comunhão que Deus requer de nós, de termos uma vida na presença do Senhor, uma vida de verdadeira comunhão na presença dEle. O livro de Ruth, ele nos apresenta essa história simples, mas carregada de profundos ensinamentos espirituais. Foi ensinamentos para Ruth naquele momento que ela estava retornando após uma vida de luto, podemos assim dizer, porque Noemi e Ruth tinham perdido seus esposos, e Noemi já numa idade um pouco avançada, Ruth ainda jovem, e Noemi fala para ela: você pode arrumar um outro marido, eu, porém, já sou idosa. Mas Ruth, dedicando-se a sua vida a cuidar da sua sogra, que já estava uma idade um pouco avançada, e agora então Noemi usa os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, a sua experiência para dar conselhos a Ruth, para que ela possa então ser redimida, restaurar a sua vida, restaurar a sua identidade e seguir a sua própria vida, esquecendo o passado, mantendo-se a esperança e a fé. Então esses conselhos não são apenas conselhos culturais da época, mas princípios espirituais eternos que ainda hoje podemos tirar lições desses conselhos. E assim como Ruth precisava se preparar para encontrar o seu Redentor, nós, como igreja do Senhor, precisamos nos preparar para viver de modo digno na presença do Senhor. A primeira coisa que Ruth ouve, que Noemi, o primeiro conselho, fala: lava-te. Lava-te. Isso quer dizer uma vida de arrependimento, uma vida de purificação, lavar a sujeira. Então o primeiro passo para ter uma vida de comunhão com Deus, eu preciso deixar de lado aquela vida passada. Eu preciso limpar a minha vida. Eu não posso vir diante de Deus sujo e continuar sujo. Deus aceita que você venha para Ele do jeito que você está, com todos os seus costumes, com todas as situações que você já viveu, com tudo aquilo que você faz de errado. Venha aos pés do Senhor, mas o que você não pode é continuar da mesma forma. Você precisa se limpar, você precisa se lavar, se purificar, se arrepender. Noemi então começa pelo fundamento, ou seja, a purificação.
E precisamos entender que não há comunhão profunda com Deus sem arrependimento, sem nos limpar daquilo que nos separa de Deus. Lavar-se significa confissão dos seus pecados. Lavar-se significa arrepender-se dos seus pecados, confessar os seus pecados e ser perdoado, quebrar aquelas práticas antigas, ou seja, desejo de mudança real. Se eu quero viver uma vida com Deus, eu preciso ter mudança. Não há como viver na presença de Deus e continuar as práticas antigas daquela vida que eu vivia, aquela vida pregressa. Eu preciso de mudança. Então o primeiro passo, eu preciso lavar, me limpar daquilo que atrapalha o meu relacionamento com Deus. O texto de Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele vai nos dizer que o sangue de Cristo, ele não apenas nos perdoa, mas ele nos purifica de toda a imundícia, purifica a nossa consciência. Então, para que tenhamos uma vida de comunhão na presença de Deus, precisamos nos lavar no sangue do Cordeiro. A segunda coisa, ou o segundo passo, o segundo conselho que Noemi entrega para Ruth, ela fala assim: unge-te. Isso quer dizer uma vida cheia do Espírito Santo. Eu preciso dar lugar para que o Espírito Santo faça morada na minha vida. Eu preciso viver uma vida limpa e depois ungida da presença de Deus. Unção, ser ungido do Espírito Santo, ele fala de capacitação espiritual. Ele fala também da presença de Deus na nossa vida. Então a vida sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, não é uma vida de comunhão com Deus. Então depois de lavar, Ruth deveria se ungir. Então depois de arrepender-se dos meus pecados, depois de mudar a minha vida, eu preciso da unção de Deus. Eu preciso dessa unção constante na minha vida. A unção representa a presença ativa de Deus, a presença constante de Deus, a capacitação espiritual, a renovação interior. Isso que é a presença de Deus. Queridos, muitos estão limpos, mas espiritualmente estão secos. Não basta eu dizer que agora faço parte de uma igreja. Não basta eu dizer agora que eu me converti, sou membro de uma igreja. Eu preciso de ter uma vida de comunhão. Eu preciso de deixar agora a minha vida ser moldada pelo Espírito Santo. Não é uma vida moldada pelo mundo, pelos meus amigos, pelas coisas que o mundo oferece, mas as coisas que Deus tem para mim, que o Espírito Santo quer colocar na minha vida. Eu preciso deixar que a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, ela faça a diferença na minha vida. Eu não posso viver apenas de experiências passadas. Noemi, Ruth entendia isso. As experiências passadas trazia lembranças amargas, lembranças tristes. Mas ela queria viver uma novidade de vida. Ela queria buscar uma renovação. E nós, como filhos de Deus, precisamos de buscar renovação diária. E como eu faço isso? Eu preciso de ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, de prática da palavra de Deus, uma vida de comunhão com Deus. Eu preciso que a minha vida seja moldada ou seja dirigida pelo Espírito Santo. Então nós precisamos, além de limpar a nossa vida, deixar que o Espírito Santo faça morada na nossa vida e dirige os nossos passos. A terceira coisa, ou o terceiro passo, o terceiro conselho, ela vai dizer: veste os teus melhores vestidos. Veste os teus vestidos, ou seja, uma vida revestida do poder de Deus. Então quando nós temos uma vida revestida do poder de Deus, nós temos uma fé fortalecida a cada dia. Não é qualquer coisa que vai me desanimar, não é qualquer coisa que vai me deixar parar, não é qualquer coisa que vai impedir a minha trajetória, a minha caminhada com Deus. Os vestidos representam uma nova identidade, um preparo, novas vestimentas,
falam de identidade, dignidade, preparo. E Ruth precisava trocar essas vestes, as vestes do luto, da história triste do passado. E nós também, se quisermos ter uma vida espiritual na presença de Deus, nós precisamos nos revestir do poder de Deus. E essa vida só é construída por meio da oração, por meio do jejum, por meio da palavra de Deus, do estudo da palavra, da prática da palavra de Deus. Ter uma vida devocional constante na presença de Deus. A fé só vai nascer com a intimidade com Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, se nós não tivermos uma vida na presença de Deus, a nossa fé não será fortalecida. Quem não se prepara em secreto, ele vai cair em público. E uma vida devocional, ela é essencial. Isso deixa claro em Efésios capítulo 6, no versículo 13 em diante. O quarto passo, ou o quarto conselho que Noemi entrega para Ruth: desce a eira. A eira era local de trabalho, a eira era o local de separação ali dos grãos, da colheita. E descer a eira significava humildade, dependência. E nós precisamos de ter uma vida de humildade na presença de Deus. O que é essa vida de humildade? É entender que nós precisamos de Deus. É entender que nós não vamos ou não iremos a lugar nenhum se Deus não for conosco. Ter uma vida de humildade e dependência de Deus. Descer a eira do quebrantamento, descer a eira da humilhação, descer a eira da rendição na presença de Deus. A eira era lugar de separação. E Deus não se manifesta no meio do orgulho. E quando nós nos humilhamos na presença de Deus, quando nós declaramos a nossa dependência de Deus, nós abrimos mão do orgulho. Nós despojamos de todo o orgulho que temos. Aquela vida de achar que eu sou o suficiente, que eu posso todas as coisas. Aquela vida de achar que eu não preciso de mais ninguém. Querido, sem Deus não somos nada. Precisamos nos humilhar. Quisermos uma vida de comunhão com Deus, nós precisamos ter uma vida de humildade e dependência na presença dEle. Deus resiste o soberbo. A graça dEle se manifesta na vida dos humildes. E um quebrantamento, ele atrai a atenção de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, aquele centurião chega na presença de Jesus. Um homem de uma grande posição, ele sabia que ele estava diante de um problema que ele não tinha condições de resolver. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. E aí Jesus, olhando aquela fé, e ele explica, ele fala: não, eu sei, porque eu tenho vários homens ao meu comando, e uma palavra eles obedecem. E uma palavra sua, todos irão obedecer, e até a enfermidade sairá da vida do meu servo. Isso é sinal de humilhação, sinal de dedicação, de devoção na presença de Deus. Essa é a vida que Deus requer de nós. Outro exemplo é a mulher cananeia. A mulher, então, ela estava gritando que o seu filho havia morrido e ela precisava da intervenção de Jesus. E ela então chega aos pés de Jesus, se humilhando. Por quê? Porque ela sabia que ali ela encontrava a resposta. Nós precisamos entender que a resposta para todas as nossas indagações, para todos os nossos conflitos, a resposta que sempre buscamos, somente na presença de Deus. E muitas vezes
o que nós não conseguimos alcançar, é porque nós precisamos de nos humilhar e declarar que realmente precisamos e dependemos de Deus. O quinto passo, o quinto conselho, ela vai dizer: não te des a conhecer a homem. Isso está querendo dizer uma vida de santidade. Precisamos de ter uma vida de santidade, uma vida exclusiva, de exclusividade. Então Deus não aceita a divisão, ou que nós sejamos dele e de outro Deus ao mesmo tempo. Então eu preciso tomar uma posição. E aí, Deus quer exclusividade. Esse conselho, ele quer dizer separação. Eu preciso separar a minha vida para Deus. Eu preciso separar a minha vida para o Deus que eu quero servir, que eu quero seguir. Esse conselho fala de santidade. Ruth, ela tinha um propósito. Ela queria a redenção da sua vida. Ela queria esquecer o passado. Ela queria que a sua esperança continuasse alimentada. Ela queria que a sua fé fosse fortalecida. E se nós quisermos ter a nossa fé fortalecida, quisermos viver um momento de santidade, precisamos também ser separados para o nosso Deus. A igreja também precisa decidir. Nós precisamos tomar a decisão entre Deus e o mundo. As coisas que o mundo oferece, que às vezes achamos que é legal, que não tem nada a ver, Deus se importa com isso. Não dá para nós servirmos ao mundo, fazer tudo aquilo que o mundo está oferecendo e dizer que serve a Deus. Hoje é dia de tomarmos a posição. Se quisermos servir a Deus, se quisermos viver uma vida de santidade, uma vida de devoção, nós precisamos seguir esses passos. Lavar a nossa vida, ungir a nossa vida, descer a eira, o momento de humilhação na presença do Senhor. Querido, mas acima de tudo, ser separado, separar a nossa vida e entregar para Deus, porque Ele quer exclusividade. Coração dividido perde sensibilidade espiritual. Santidade, essa é a prioridade que precisamos. Buscar a santidade a cada dia. E exclusividade, a busca pela santidade, ela nos fortalece a cada momento. E para concluir, Ruth ouviu, obedeceu e foi redimida, foi restaurada. Teve uma nova história para contar. A obediência abriu o caminho para um novo futuro. E ainda hoje, o Espírito Santo continua falando a mim e a você. Ainda hoje o Espírito Santo continua falando à igreja. Precisamos de arrependimento, porque sem arrependimento não há comunhão. Precisamos da unção do Espírito Santo na nossa vida, porque sem o Espírito Santo na nossa vida não há força espiritual. Precisamos de nos preparar, de estar pronto, porque sem estar preparado não há vitória. Precisamos de nos humilhar na presença do Senhor, porque sem humilhação não há exaltação. E acima de tudo, ser separado. Precisamos nos separar, porque sem santidade não há intimidade com Deus. Se nós precisarmos quisermos ter uma vida de comunhão com Deus, precisamos nos humilhar na presença do Senhor, entregar a nossa vida, seguir os passos, seguir os conselhos, para que uma nova vida, uma nova identidade possa fazer com que nós também possamos contar uma nova história. Amém?